Salve, salve terráqueos e alienígenas que por aqui estão, sejam muito bem-vindos ao canal História Nua e Crua. Eu sou o professor Thiago Dias e hoje vamos para a nossa terceira aula de revisão com o tema Roma. Vamos falar da civilização romana na antiguidade e todos sabem que é um assunto que aparece com muita frequência nas provas de vestibular, então não saiam daí. Eu vou chamar a vinheta, enquanto eu chamo a vinheta você faz aquele trampo, gasta o seu dedinho, desce aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com a galera e não esquece de ativar o sininho para ficar atento às novidades e receber o aviso quando sair as próximas revisões. Combinado? Aguardo vocês já já, não saiam daí! Muito bem, meus caros, minhas caras, a todos que por aqui estão, vamos começar o trampo. Vamos falar de civilização romana, é um assunto muito legal, é um assunto muito importante. Lembrando que essa é uma aula de revisão, então eu vou pontuar aquilo que é mais importante para ajudá-los a lembrar, para ajudá-los a fazer uma verificação rápida de conhecimento. Caso vocês queiram a aula completa, está aqui no canal. É só entrar no canal aqui, acessar a playlist Terceirão e Cursinho e vocês vão encontrar o vídeo de civilização romana. Tá certo? Não percam, assistam que o vídeo está bem legal, feito com muito carinho para vocês. Então, a gente divide a história da civilização romana em três fases: monarquia, república e império. Então, Roma é uma civilização que passou pelas três principais formas de governo, isso é muito importante. E vamos começar da primeira. Vamos falar da monarquia. O período monárquico é o menos importante deles. Tá? É o período da fundação, que retrata a chegada de latinos e sabinos à região da Península Itálica, né? e a maneira como eles se organizaram. Mas muito pouco a gente sabe dessa história. Basicamente, todas as narrativas, assim como Rômulo e Remo, né? Essas narrativas elas são lendárias. Né? São narrativas que passava-se de geração para geração, contando histórias fantasiosas, e a gente tem pouca informação a respeito desse período. O que nos interessa são duas coisas. Primeiro, entender que o poder ele estava todo na mão de uma nobreza dona de terras, chamado de patrícios. E é importante a gente lembrar que esse povo, que os romanos foram invadidos, né, e nessa invasão foram dominados por um povo estrangeiro, e o último rei que dominou Roma aí desse período final da monarquia chamava-se Tarquínio, conhecido como Tarquínio Soberbo, e é exatamente por conta desse excesso de autoritarismo de Tarquínio é que a monarquia ela é derrubada pelos patrícios que ocupavam o principal cargo político, né, a principal instituição política daquela época, que era o Senado. Então, Tarquínio, o Soberbo, foi o último rei, portanto, deposto. O último rei. Quando deposto, institui-se aqui a República, com medo que aparecesse outro governante capaz de centralizar o poder com muita força, né, capaz de ser autoritário o suficiente de tirar o poder dos patrícios. Esses optaram então por um regime em que há uma maior divisão de poderes, óbvio que entre a classe deles, mas uma maior divisão de poderes. Por isso República vem de rex públicos, a coisa de todos. De todos os cidadãos, vale lembrar, homem, maior de idade, nascido na cidade de Roma, certo? Ou nascido depois no território romano. Beleza? O que eu tenho que lembrar da República? O período republicano ele é muito importante porque ele é um período de muita tensão. Ele é um período de muita instabilidade. Então, o que eu preciso lembrar é que os plebeus, ao longo da República,
conquistaram diversas coisas, né? Os plebeus conquistam o direito de se casar com patrícios, os plebeus conquistam alguns cargos políticos, como por exemplo o tribuno da plebe, né? Os plebeus conquistam uma das 2 vagas de cônsul para presidir o Senado. Isso são conquistas plebeias, né? Essas conquistas, como eu falei, estão todas narradas com muita calma e com detalhe lá na aulinha completa para vocês. Tá? Hoje a nossa ideia, como eu falei, é fazer uma revisão rápida para a gente retomar os pontos principais. O que eu tenho que lembrar dessa conquista plebeia, a mais importante, né? O fim da escravidão por dívida acaba sendo uma coisa natural dentro dessas civilizações antigas, vocês sabem disso. O que eu tenho que lembrar aqui, que me importa, é o casamento entre classes, certo? É importante isso porque, de alguma forma, o casamento entre classes acaba com aquela sociedade estamental que existia na civilização romana, e essa sociedade passa a ser, a partir de agora, uma sociedade muito mais censitária, ou seja, muito mais entendida a partir da diferença de grana do que propriamente da classe social, já que há uma permissão de mistura. Óbvio que patrício vai se casar com plebeu quando ambos são ricos, né? Ou quando o plebeu é rico e busca o status do patrício, certo? Outra coisa importante, e aí um dos assuntos que mais aparecem quando se fala em Roma, a expansão territorial. Roma domina o sul da península, depois invade a região do Mediterrâneo e depois avança ao norte. São esses 3 movimentos. Mas, de fato, o mais importante é o domínio do Mediterrâneo, através das guerras púnicas. As guerras contra os punis, contra os fenícios. E é esse conflito, então, que permite o domínio sobre o mar Mediterrâneo. Então, aqui a gente tem esse controle chamado de Mare et Nostrum, ou simplesmente Mare Nostrum. Certo? É também nesse momento que, ao avançar sobre outros povos, os romanos começam a escravizar os inimigos, começam a escravizar os vencidos de guerra, e é a partir desse momento da expansão territorial que Roma se enquadra no modo de produção escravista, que é o modo de produção que tem o escravo como base da sociedade. Sem o escravo, a sociedade não se organiza, não sobrevive. A gente vai ver que a crise romana é uma crise da escravidão. Mas essa mudança toda no perfil da civilização romana vai levar a uma grande instabilidade política e social. Levando aí a várias greves plebeias, a manifestações dos plebeus, a tentativas de golpe de Estado, enfim. Né? E essa instabilidade social e política, ela só é resolvida com a criação de um modelo de governo que é organizado, liderado pelos generais, por militares, na sua grande maioria, na verdade, né? Que é o regime dos triunviratos. O triunvirato, apesar de ainda ser um movimento político da República, já começa a encaminhar a organização política de Roma para o Império. Né? Então, são 2 triunviratos. O primeiro, de Júlio César, o cara que faz a primeira unificação de moedas do Império Romano, isso é importante. Né? Júlio César, Pompeu e Crasso. Né? Crasso vai atacar os persas, é derrotado pelos persas e morto em batalha. Júlio César ataca Pompeu, vence Pompeu, e Júlio César passa a dominar a civilização romana sozinho. Expande o território, como eu falei, unifica as moedas, faz um grande programa de reforma agrária, era amado pela população romana,
E por conta disso cria um grande problema com o Senado. E o Senado, preocupado com que Júlio César pudesse se transformar numa figura muito autoritária, chama o Júlio César para oferecer a ele o título de Augustus, de rei, né, e o mata. Naquela história fantasiosa de que foi Brutus e ele caiu, e até tu Brutus, tal, né? Essa situação do triunvirato também está narrada bonitinha para vocês lá na aulinha completa de Roma, que eu sugiro vocês assistirem caso tenham alguma dúvida com essa revisão. Combinado? Então, quando Júlio César é morto pelo Senado, o Senado não consegue emplacar uma volta daquela origem republicana em que o Senado passa a ser o principal poder, e os principais generais de Júlio César, inclusive seu sobrinho, assumem o poder. Então quem vai assumir o poder aqui é Marco Antônio. Otávio, depois conhecido como Otávio Augustus, ou Otávio Augusto, e Lépido. Marco Antônio e Otávio Augusto entram em guerra. O Lépido, não sendo soldado, não sendo militar, não tendo vínculo nenhum com o exército, percebe que dessa luta aqui poderia acontecer algo parecido com o que aconteceu aqui em cima. Lépido foge, né? E Marco Antônio é morto por Otávio, e Otávio governa então a partir daí sozinho. Sabendo da história de Júlio César, Otávio vai passar por situações muito parecidas, vai ser convidado pelo Senado para receber um título dentro do Senado, e o Otávio, muito inteligente, aceita o título de Augustus, né, mas promove uma grande festa para receber esse título, sabendo que o que o Senado queria era matá-lo, né? E dentro dessa festa, acontecida em local público, o Senado fica refém de Otávio e acaba nomeando Otávio com um título de Augustus, que significa o imperador divino. Então, Otávio passa a ser visto também como um deus, certo? Portanto, a partir do momento em que ele é transformado, aí, erguido à condição de imperador divino, temos a terceira e última fase da história romana, que é a história do Império, que também é um período muito importante, né? Mas que cai menos do que a República, mas que cai também, né, nas provas de vestibular, aí vocês precisam saber. Então, a fase do Império, uma fase super conturbada, tirando a primeira geração aí a primeira dinastia, aliás, geração não, né? A primeira dinastia de imperadores. Então, o Império ele é dividido em duas fases: o Alto Império, a fase de paz e de reorganização do Império, né? Então aqui o Otávio Augusto acaba com a expansão romana, né? Criando a Pax Romana, fim da expansão. Qual é o problema disso? Olha a questão de vestibular aqui. Qual é o problema disso? Não tem expansão, não tem escravo. Escravo é a base do Império, pronto. Aqui é o início do problema. Foi muito bom no começo. Resolveu, o Otávio conseguiu organizar todo o Império Romano, conseguiu organizar toda a sociedade romana, e a sociedade evoluiu muito, né, em termos de ordem econômica, até começar a faltar escravo, né? Aí virou um problema. Tá? E para controlar o excedente populacional, já que tinha muito escravo em Roma e muita gente sem ter o que fazer, a política do pão e circo, adotada regionalmente em alguns lugares apenas, passa a ser uma política oficial, né? O pão e circo era uma política adotada pelo Estado romano com o objetivo de oferecer à população diversão e comida para que eles não se manifestassem contra o Estado, certo? E funcionou por muito tempo. Acontece que quando começa a faltar escravo, a gente entra no período do Baixo Império. É o período de problemas. Alto é apogeu, baixo é crise, né? Então o Baixo Império é marcado pela decadência da civilização romana, certo? E nesse Baixo Império a gente tem alguns nomes importantes que devem ser lembrados. Por exemplo, Constantino, o mais importante deles, né? Constantino é importante por duas ações, basicamente. A primeira, por ele criar uma lei chamada Édito
de Milão, e aqui a gente já consegue em 313, né, e aqui a gente já consegue discutir duas coisas. Édito de Milão é a liberdade de culto. Não fica mais proibido você cultuar uma outra religião que não a religião romana. E isso daqui é feito porque o cristianismo crescia com muita rapidez no Império Romano, né? E o cristianismo se mostrava como grande oposição ao Império. Então aqui estamos falando, ele não faz a lei apenas para os cristãos, mas ele faz a lei pensando no cristão. Vamos pensar por que o cristianismo é uma oposição ao Império Romano? Eu acho que isso é importante, a gente já pode pontuar aqui. Basicamente, porque o cristão ele é monoteísta, porque o cristão não aceita a divindade do imperador, e é contra a escravidão. Três fatores aí que fazia do cristianismo um problema para o Império Romano. Então, liberar o culto ao cristianismo para o cristão era diminuir o problema. Era, de repente, controlar o cristão e impedir que ele avançasse e, de repente, dominasse o império. Coisa que vai acabar acontecendo mais para frente, né? Mas é um ato importante aqui do Constantino. Ele, inclusive, se converte no leito de morte. A história é bem interessante também da conversão do Constantino. E outra lei criada por Constantino é o colonato. O colonato é o direito de você trabalhar em troca de proteção e comida. O colonato é a base da servidão feudal. Então aquele pequeno produtor que não estava dando conta de produzir e competir com um grande, ele podia ir trabalhar para um grande produtor que estava começando a sentir falta de escravo em troca de proteção e comida. Afinal de contas, começava também nesse período as invasões bárbaras. Então viver no Império Romano já era meio complicado. Tá? Então o colonato é a base da organização trabalhista do feudalismo. Muito importante isso, moçada. Muito importante a história do Constantino. Tá? Isso vale a pena vocês pegarem e olharem com calma. Expansão romana e Constantino são dois temas muito recorrentes nos vestibulares. Beleza? Além do Constantino, a gente tem... um detalhe. Constantino também funda uma segunda capital para o Império Romano, lá em Constantinopla, né, e passa a governar o Império Romano do Oriente, né, na antiga cidade de Bizâncio. Tá? Isso é um detalhe importante, porque outra figura que a gente tem que lembrar quem é o Teodósio. E o Teodósio já vai governar no século V, vivendo na passagem do quarto para o quinto, vivendo um grande problema no Império Romano. Né? O Império Romano, na sua parte ocidental, estava completamente desestruturado. Né? E por isso, o Teodósio, também quando ele encerra o seu governo, ele opta por dividir o Império entre seus filhos. Para um fica o Império Romano do Ocidente, para outro fica o Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, né? Tema de aula subsequente aqui no canal. Em breve a gente vai falar de Império Árabe e Império Bizantino, né? Então o Teodósio ele divide o Império no mundo ocidental e no mundo oriental. Lá em Bizâncio. Certo? E o Império Romano caminha para o seu fim por conta disso, e o fim do Império Romano é marcado pelas invasões bárbaras. Até que em 476, o último imperador romano, Rômulo Augustulo, é deposto por uma invasão bárbara e o Império Romano do Ocidente se encerra. E o Império Romano do Ocidente chega ao seu fim. Beleza?
Pessoal, então isso é rapidamente a história de Roma. Não se esqueçam, tem um detalhe muito importante no Baixo Império também que vale a pena falar, que está ligado a todo o período, que é o fortalecimento do exército. E o exército vai tentar por diversas vezes golpes de Estado. E nessa fase final aqui em especial, muitos imperadores romanos assassinavam muitos generais romanos assassinavam imperadores romanos para assumir o trono. Tá? Então também tem, além das invasões bárbaras, a gente até coloca aqui que eu acho que é importante, uma instabilidade política provocada então por essa questão militar. Maravilha? Espero que tenham gostado. Por hoje é isso. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos e aguardo vocês no próximo vídeo de revisão, no próximo vídeo de aula. Espero ter ajudado e continuar ajudando vocês. Um grande abraço, galera. Valeu. Tchau, tchau.